Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mi padre foi muerto, preso injustamente. Mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro. Acho que não foi correto. The tone of the reports are really impressive. O que fica claro dessa análise, se houver uma análise, no mínimo, minimamente imparcial e isenta, fica mais do que claro que nós vivemos uma perseguição política. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro. Se toma. Em seguida pergunta, ó. Não tá gravando não, né? Tá com som não, né? Esse é aquele santinho que tava sentado com você lá, que tá nas fotos nos jornais hoje. Curta, comente e compartilhe. Nós estamos aqui para falar a verdade. Se vocês tivessem vindo nos ouvir primeiro, antes de ir ao Supremo, tudo que vocês ouvissem lá, eu vou dizer, olha, é mentira o que eles estão dizendo aqui. Esse rapaz aqui, a empresa que o acusou e que fez uma delação e depois fez um acordo de leniência para devolver o dinheiro roubado, assumindo isso, teve esse dinheiro devolvido agora pela via do escritório da esposa dele. Porque os ministros do Supremo, aliás, diferente dos outros, eu quero ser filmado, quero ser gravado. Porque a Suprema Corte, lá onde você esteve, vocês estiveram, eu sabatinei todos eles. Eu tenho 3 mandatos de senadores. Exceto o Nunes e o André Mendonça, mas por quem militei muito, mesmo fora do mandato, porque o presidente Jair Bolsonaro a ser esfaqueado em 2018 por Adélio Bispo. Aliás, quero que os senhores registrem que Adélio Bispo é a pessoa mais importante do Brasil. É o mais glamourizado, é o mais amado, é o mais guardado. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal grupo como é que é o nome das advogadas? Prerrogativas. E esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro Barroso, o Alexandre de Moraes, ele é relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui. E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só a inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época cibernética. O nosso ordenamento jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, tá morta. Ninguém a respeita. Ali cada um faz o seu próprio papel. Aqui está esse homem, que eu quero lhe dar a foto dele. Chama Clezão. Ele foi morto nas vísceras, senhor. Nas vísceras do Estado. Aqui está ele saindo de maca de dentro do Senado. Aqui está a família dele. Ele não quebrou, ele não fotografou, ele simplesmente estava lá. A PGR, que de uma certa forma não é ouvida, e quando é ouvida sempre está do lado da Suprema Corte, pediu para soltá-lo, por falta de prova e pelas comorbidades que ele estava doente. Ele morreu lá dentro. A esquerda do Brasil, que vocês conhecem, vocês estão lá para estudar esses assuntos, em 64, eles falam que o Herzog desapareceu nos porões da ditadura. Esse cidadão aqui desapareceu nos porões. E o sangue dele está na mão do Supremo Tribunal Federal. De Alexandre de Moraes, que aliás é o CEO daquele negócio lá, está na mão dele. 1 minuto. Essa família aqui sofrendo. Aqui está o advogado, o nosso presidente da Suprema Corte, o senador, o ministro Barroso, fazendo o seu discurso, um comício no meio de jovens da Uni, dizendo: acabamos com o bolsonarismo. Bom,
A não ser que ele nos convença a ser a favor de aborto, a favor de ideologia de gênero, a favor de invadir terra dos outros, aí acabou mesmo, né? Mas veja, isso é papel de ministro, e aqui é ele. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui, quero que você escute a voz dele, dizendo o seguinte: eleição não se ganha, se toma. E ele estava lá pousado do seu lado ontem, deve ter contado mentira pra caramba. Aqui. Aqui ele aqui, ó. Se toma. Em seguida pergunta, ó. Não tá gravando não, né? Tá com som não, né? Esse é aquele santinho que tava sentado com você lá, que tá nas fotos nos jornais hoje. Viu? Agora tem um outro aqui. Posso tirar essa aqui? Olha aqui. Vou dar um minuto aqui. Ele aqui. É porque sobrou um minuto de alguém aí, eu peguei e guardei. Não sei. Tá garantido aqui, pode deixar. Ó. Pra gente, o senhor vai responder a Força Armada. O senhor vai deixar o código ser exposto. O Brasil precisa dessa resposta, ministro. Com todo respeito. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané numa mola. Perdeu o mané. Essa senhora aqui, me perdoa, essa senhora aqui, tá vendo aqui? Eu sou um dos senadores que mais vivi dentro da Colmeia, que é a penitenciária feminina aqui, e a Papuda, que é a penitenciária de adultos. Eu sou o senador que mais estive lá, que mais convivi. Tá vendo essa senhora aqui com as filhas aqui? Isso aqui é roupa de presidiária. Ela aqui escreveu com um batom, aqui nessa estátua, perdeu o mané. Ela eternizou uma frase dele. Sabe quantos anos ela tomou, doutor? 17 anos de cadeia. 17 anos. Porque escreveu a frase dele. O povo do Brasil estava vivendo numa catarse. Ali não tinha um canhão, ali não tinha um apoio de nada, de nenhum outro país. Jair Bolsonaro já não estava mais aqui. Se quebrou um vidro, se algum vândalo fez alguma coisa, agora digo ao senhor, o general G. Dias, que é o GSI do presidente da República, as imagens apareceram dele lá dentro, com algumas pessoas, ele dando água, servindo as pessoas, que supostamente eram vândalos desse dia. Eu garanto ao senhor, com a pureza da minha alma, eu procurei essas pessoas no presídio. Eu os visitava 2, 3 vezes por semana. E eles não estavam lá, naquela montagem. Então eu espero que os senhores, desprovidos de qualquer paixão, sejam os senhores socialistas ou não, progressistas ou não, como diz o povo brasileiro, que vocês analisem isso com sentimento de um país que está pagando um preço, de uma Suprema Corte, de um país que vive um consórcio de uma ditadura do proletariado, um consórcio que envolve o Supremo Tribunal Federal, um consórcio que envolve, infelizmente, o presidente dos poderes das duas casas. Então, em nome dessa gente, é que vocês precisam entender que o Brasil já vive uma ditadura. Encerro com um debate cabuloso aqui, do Tagre a Ferro, que é um cidadão, assessor de Alexandre de Moraes, um perito, certo? Conversando com outro perito contra a revista Oeste, uma revista de direita aqui. Mas o ministro queria pegá-los. E ele diz, olha, não achamos nada, tudo que eles estão falando é sobre jornalismo, não tem crime aqui. Aí o outro disse, cria, inventa, busque a sua criatividade, porque o ministro precisa punir. Olha, que país nós estamos vivendo? Se o senhor visse o discurso, o presidente da Suprema Corte do Brasil está aqui, ó. Ele foi o advogado de César de Batista, o senhor trabalhando num lugar onde o senhor sabe quem é esse terrorista que está preso de prisão perpétua por ter queimado crianças inocentes e famílias. Sabe quem advogou para ele? O presidente da Suprema Corte do Brasil hoje, que fala em liberdade e democracia, prende inocentes e, olha aqui, todos esses que estão aqui são deputados de esquerda. São deputados de esquerda. É muita coisa para 5 minutos, mas eu espero que eu tenha cumprido o meu papel. Não tenho problema nenhum. E quero dizer uma coisa a vocês. Tenham cuidado de criar uma comissão, pedir para assistir detalhadamente a sabatina de cada um dos ministros que aí estão. E vocês verão que eles não passam de um estelionato. 3 pontos. Primeiro, o
senhor esteve com o Barroso e o Alexandre de Moraes, que disseram a respeito da suposta tentativa de assassinato que ele sofreu. Só existe uma pessoa nesse Brasil que de fato sofreu uma tentativa de assassinato, que é Jair Bolsonaro, e que inclusive é um ex-filiado do PSOL, tem que deixar isso bastante claro. Segundo ponto é que eu gostaria que essa reunião tivesse sido anterior a deles. Eu gostaria que você tivesse feito uma pergunta para o ministro Alexandre de Moraes no seguinte sentido. Ministro Benedito, quando foi anunciado a vitória do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes e diz: missão dada é missão cumprida. Eu gostaria muito que alguém, pode ser até o mesmo próprio Benedito, ou o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele dê a resposta do que isso significa. E a partir dessa resposta, vai ficar muito claro que tudo isso aqui, mais do que comprovado, a veracidade vai ser ainda mais atestada. E mais uma vez, faço aqui, para poder finalizar a minha fala, faço coro ao Clezão que morreu, às famílias que estão presas até hoje. Tenho contato, por exemplo, com uma esposa chamada Norda, que tem o seu esposo preso, tem um filho de 8 anos, ela está grávida agora nesse momento, e que, enfim, está dependendo muito de pessoas como o senhor para poder ter a coragem, que eu vejo que falta em muitos homens na vida pública, para poder falar a verdade e expor ao mundo. Espero que o seu relatório não seja para lá ou para cá, mas ele seja verdadeiro, porque a verdade eu espero que ela prevaleça sobre esse cenário aqui. Obrigado, Pedro Vaca, e que o Senhor te abençoe. Nós fizemos uma reunião, acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, Deus estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos os riscos agora, a partir de agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonrato foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carla Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos, e somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Bonrato disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa e explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei, bonitinho. Muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória
E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns 10 minutos aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos e falou com eles, dizendo: não é para passar essa lei, eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa, senhor, saiu na imprensa. Contra voto impresso, o Barroso busca cacique central em oposição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou: não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã, porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. É isso. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, para o Tavares, um jornalista português que ao entrar no Brasil foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício por Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão! Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Obrigado. Em primeiro lugar, então, que bom que a OEA está fazendo a visita hoje ao Brasil. Mas é preciso recordar os motivos que levaram essa visita a acontecer. Nós tínhamos uma audiência pública que seria realizada em novembro do ano passado. Ela foi cancelada e depois, exatamente, postergada, pelo que nós entendemos, porque na informação oficial que nós recebemos não se falava em cancelamento, para que houvesse essa visita para o Brasil a convite do governo brasileiro. Eu quero lembrar a todos que naquela ocasião nós mostramos a nossa irresignação, nossa inconformidade, porque a parte abusadora
havia convidado para uma visita, sendo que nós, por várias vezes, tínhamos já ido à OEA, não apenas parlamentares, como advogados e pessoas que sofreram ou sofrem de abuso de autoridade de censura, e até aquele momento nunca havia sido externada pela OEA a possibilidade de uma visita ao Brasil. É claro que entendemos que essa visita é muito importante por nós estarmos aqui sendo ouvidos e muitas outras pessoas poderem expor, mesmo que em apenas 5 minutos, e por isso o STF, o abusador, teve 1h30 para 2 pessoas e nós temos 5 minutos cada um, porque são inúmeros, não dá para botar todo mundo em 1h30, mas ainda assim discordamos que o STF tenha sido ouvido primeiro, acho que não foi correto. Mas nós precisamos também aqui asseverar que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos e, diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. É importante até para botar os fatos em perspectiva, que lamentavelmente, pelo menos pelo que se acompanhou dos press releases, e foi pena que a reunião com o STF não tivesse a transparência que essa aqui está tendo, que é mentira que apenas 120 pessoas tenham sido censuradas, como teriam dito os ministros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Só no ano passado o X disse que derrubou mais de 200 contas. E se acrescentarmos todos aqueles que hoje sofrem processos judiciais ilegais, inconstitucionais, abuso de autoridade, que sequer estão denunciados, mas não podem usar as redes sociais, nós estamos falando de milhares de pessoas hoje censuradas no Brasil. Para não falar do efeito que isso gera de autocensura no restante da população, que se vê amedrontada para se manifestar, seja em redes sociais, seja pessoalmente, contra um governo que está aliado com, nesse momento, a corte para perseguir opositores. E assim entro nos meus 2 casos concretos. Eu sou um opositor do governo Lula já de muito tempo, aliás do PT, há muito mais tempo antes mesmo de Lula chegar na primeira vez à presidência da República em 2002. Eu fui censurado no X e a ADF, que está aqui conosco, representa a mim e ao Partido Novo no caso do bloqueio do X do Brasil, que foi um escândalo internacional. O Brasil ficou ao lado apenas de 6 países que hoje censuram a plataforma X. Depois disso, fui perseguido pelo governo Lula e continuo por uma manifestação feita em tribuna denunciando abuso de autoridade e ilegalidades cometidas durante um processo envolvendo Felipe Martins. Protocolei uma medida cautelar na OEA, primeiro sobre o caso X, ela me foi negada, e no dia 18 de novembro protocolei sobre o caso da perseguição que ora sofre policial do Estado Policial de Lula e judicial do STF. E até o momento também, nesse caso pelo menos, não tenho resposta da OEA quanto à medida cautelar. Eu sou uma vítima de perseguição do Estado brasileiro representado pelo governo Lula e pelo Supremo Tribunal Federal. Mas até o momento, apesar de uma medida cautelar ter sido protocolada no dia 18 de novembro, e já se vão mais de 2 meses, ainda não obtive retorno da Organização dos Estados Americanos. Eu quero concluir com perguntas ao relator, muito brevemente. Gostaria de saber se Felipe Martins, que originou, aliás, o processo que é feito contra mim por eu ter defendido, não a ele, mas o devido processo na condução do seu caso, se ele será ouvido pela comissão nesses dias que está aqui. Hemos recibido desde que se sacó el comunicado de prensa
un volumen muy alto de solicitudes que se están procesando de manera triangular entre el equipo que está desplegado en terreno y el equipo que nos acompaña desde la sede. No me atrevería en este momento, mucho menos a confirmar o a descartar. Lo que puedo comprometerme es que una vez finalizada esta reunión procederé a revisar. Hemos recibido un número inmanejable en las horas de tiempo y precisamente esperaria um pouco. Eu solicitaria ao senhor relator, pedindo apoio dos demais parlamentares aqui presentes, inclusive do deputado Lucas Redecker, que está aqui, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, que Felipe Martins fosse ouvido. A OEA é independente, é um órgão multilateral, o Estado brasileiro deve respeitar os seus regulamentos e, obviamente, também a Constituição. No caso de Felipe Martins, porém, ele está proibido de dar entrevistas. O próprio jornal Folha de São Paulo quis entrevistá-lo e foi proibido. E na Comissão de Relações Exteriores, o deputado Lucas Redecker encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, depois de aprovado o requerimento de audiência pública de minha autoria, para que Felipe Martins pudesse ser ouvido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou que ele estivesse presencialmente ou mesmo virtualmente conosco. Eu queria, portanto, concluindo, dizendo que esse caso é fundamental porque ele inclui, inclusive, a fraude do registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, feito por um funcionário do governo americano, no CBP de Orlando, possivelmente com conhecimento das autoridades brasileiras, unicamente para mantê-lo na prisão por 6 meses. Foi o que ele permaneceu preso e, por isso, ainda mais grave a violação. E houve rumores, e eu gostaria até de deixar isso externado, que talvez a comissão não fosse ouvi-lo, porque se saísse na mídia que ele seria ouvido, poderia dar problemas para o trabalho da comissão. Que bom que não é assim, porque se for assim, a própria comissão acaba se submetendo também a uma censura que hoje se aplica aos órgãos de imprensa brasileiros e aos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal. Então, se eu tiver concordância dos meus colegas, eu gostaria de fazer essa sugestão para que Felipe Martins fosse, ainda que virtualmente, ouvido, porque o caso dele, na minha opinião, é um dos mais abusivos, grotescos e claros dos abusos de autoridade e da censura que acontece no Brasil. E para concluir, então, nos meus 30 segundos, que eu peço a gentileza do relator que me conceda agora, só pedir que a Organização de Estados Americanos realmente cumpra com o seu papel e faça algo em relação ao caso do Brasil. Nós estamos há muitos anos já pedindo. Eu corro risco todos os dias, como todos os nossos colegas. Nós não temos medo porque nós continuamos enfrentando e estamos aqui para justamente tratar desse tema com o senhor, mas a gente precisa que órgãos internacionais como a EA ajam de acordo com aquilo que se espera deles. Então esse é o nosso pedido. Muito obrigado pela atenção. Mi padre fue muerto, preso injustamente y torturado en la calle. Mi padre no es criminoso. Mi padre es un hombre íntegro, bondoso y ejemplo de brasileño. Ellos no merecen, mi familia no merece esto. Estamos torturados hasta hoy. Y no es fácil vivir esto en Brasil. Por favor, nos ayude. Por favor. The visit to Brazil so far? We're listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we're on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm. And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present, I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Very important for you to understand. Que aí já vai também, o Júlio também.
pela sua vinda aqui conosco. Eu sou deputado federal de primeiro mandato. Minha origem e carreira é da Polícia Federal do Brasil. Sou delegado de Polícia Federal, delegado para melhorar a tradução, um comissionário da última classe da carreira. Fui indicado pelo presidente Bolsonaro a chefiar, presidir essa instituição. Uma grande arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal não deixou uma atribuição exclusiva do presidente da República. Isso para demonstrar que isso já vem antes, no governo anterior, impossibilitando o governo de poder trabalhar e executar. Eu não me dei por rogado e resignado, me candidatei a deputado federal. Hoje eu sou deputado federal pelo Rio de Janeiro, mostrando que a população entende as arbitrariedades que vêm desde então. Logo no primeiro ano de mandato, nós tivemos uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. É uma comissão do Congresso Nacional que visa investigar, e no caso nós estamos investigando os atos do 8 de janeiro, que o senhor já deve conhecer em parte, e a gente quer trazer aqui a totalidade do que aconteceu. O governo se mobilizou para fazer maioria na mesa dessa comissão e maioria do seu plenário. Mas nós, de oposição, fizemos um verdadeiro trabalho de mostrar as perseguições e as arbitrariedades. Nós construímos um relatório da oposição. Esse relatório tem cerca de 300 páginas. Eu trago ele hoje aqui, em português, traduzido em inglês também. Nós fomos 16 parlamentares, 8 senadores e 8 deputados federais, dos quais diversos estão aqui. Deputado Nicolas, de Minas Gerais, Jorge Seixas, de Santa Catarina, senador Girão, do Ceará, Magno Malta, do Espírito Santo, Damares, aqui do Distrito Federal, e eu, do Rio de Janeiro. O nosso relatório, o nosso voto, demonstra por fatos e fundamentos toda a perseguição política à direita, toda a quebra do ordenamento jurídico que é feita, o devido processo, legalidade, todo o sistema acusatório, juiz natural e da ampla defesa. O que a gente consegue demonstrar aqui é que foi feita uma narrativa de um fato que aconteceu, uma perseguição, não apenas a pessoas do fato, mas toda a direita do Brasil, para censurar, calá-la, persegui-la, tirá-la das ruas, que nós estamos revertendo com nossas redes sociais, tirá-la das redes sociais, o que nós estamos revertendo no Congresso Nacional, mas está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal, exorbitando suas atribuições e vindo de encontro às atribuições do Congresso Nacional. Criminalizando a direita, tirando do debate político. Nessa comissão, no meio dessa comissão, eu acredito que eu tenha sido o primeiro parlamentar. Eu fui o parlamentar que mais tive representações aprovadas por demonstrar a perseguição e as omissões para que aquilo acontecesse. Eu fui chamado na Polícia Federal a depor por falas minhas no Congresso Nacional, relativizando toda a minha imunidade parlamentar. Desse nosso trabalho que nós fizemos, surgiu o projeto da anistia, que é de minha autoria, que agora tramita no Congresso Nacional e com grande chance de aprovação nesse ano. Encurtando na palavra, o que eu demonstro aqui, com esse grande relatório, e ainda com um resumo que nós produzimos, eu trouxe ainda os principais presos políticos do 8 de janeiro, caso a caso, e trouxe ainda os diversos jornalistas que estão censurados hoje no Brasil e brasileiros jornalistas que estão no exterior, tentando fazer essa comunicação de elucidar a população brasileira. O que fica claro dessa análise, se houver uma análise, no mínimo, minimamente imparcial e isenta, fica mais do que claro que nós vivemos uma perseguição política, atos verdadeiros antidemocráticos feitos por instituições nacionais contra a direita para tirá-la do debate político, quebrando toda a liberdade de expressão. Então, eu quero ter essa visita não apenas como um alento, mas que ela seja eficaz, eficiente, para que norteie, dê publicidade do que está acontecendo, mostre as ilegalidades e transmita à comunidade internacional. Muito obrigado. E não se esqueça, se inscreva no canal. Faça o meu dia.